Sabe aquele zumbido constante da internet? Aquele bombardeio de informação que parece não ter pé nem cabeça. Será que existe alguma ordem nisso tudo? Ou a gente está só perdido na estática? Pois é, vamos tentar encontrar uma estrutura nesse caos. E pronto, essa é a frase. A senha para entrar no mundo de hoje. Isso não é nenhuma reclamação, é quase um estado de espírito. É aquela sensação de abrir umas 15 abas no navegador da cabeça e de repente não fazer a menor ideia do que estava procurando. E o motivo dessa confusão toda é porque tudo acontece aqui, na tela. A Capela Sistina e um vídeo de um gato tocando piano estão ali, no mesmo espaço, brigando pela sua atenção. É o grande nivelador de todas as coisas. No fim, tudo vira só conteúdo. O tempo também. O tempo implodiu. A gente vive nesse eterno futuro do pretérito, que é o tempo verbal da hipótese, né? É um constante teria sido, poderia acontecer. A vida deixou de ser uma linha reta e virou um emaranhado, onde o passado e o futuro são só fantasmas assombrando o agora. E olha, o salto que a gente deu foi gigantesco. Saímos dos pergaminhos que tinham peso, que tinham cheiro, que demoravam, para cair de cabeça no hiperreal, onde nada parece ter peso de verdade. Por isso essa vontade de ficar retraçando o caminho de volta, sabe? Tentando achar uma âncora no meio dessa leveza toda que chega a ser insuportável. Beleza. O caos do lado de fora tá mais do que claro. Mas e aqui dentro? Como é que se anda no meio dessa barulheira toda? A proposta, aqui, é um movimento para dentro. É encontrar um silêncio que, olha que doido, só existe na solidão de estar sempre conectado. E nessa solidão, a coisa vai de um extremo ao outro. O mesmo isolamento que causa o surto, aquela ansiedade de rolar o feed sem parar, é o que pode, talvez, abrir um espacinho para a alma, para a gente se olhar no espelho. É o veneno e o antídoto vindo exatamente do mesmo lugar. E para se mover nesse terreno, é preciso quase uma arte marcial. É um caminhar apressado com calma, um pé ninja. A ideia não é ser rápido, é ser furtivo. É tentar cruzar esse campo minado de notificações, opiniões e tretas sem pisar em nenhuma bomba interna. E o nosso maior inimigo talvez seja este, o vazio que invade. Aquele sentimento que não vem da falta de barulho, mas do excesso de barulho inútil. É a solidão que a gente sente com o celular vibrando na mão, que é a prova viva de que estar conectado não tem nada a ver com estar acompanhado. E lá vamos nós de novo com essa obsessão. Voltar para o pergaminho. Mas entenda, não é como uma fuga. É quase um ato de resistência. É tentar reaprender a língua da permanência num mundo que só sabe falar a língua do desaparece em 24 horas. É procurar a textura do papel na frieza da tela de vidro. Certo, mas se o indivíduo está tão sozinho, de onde vem tanto barulho dentro da cabeça? A questão é, e se não existir um indivíduo? E se o que a gente chama de eu for, na verdade, uma multidão morando aí dentro? E o palco deles é a nossa própria consciência. O cenário é esse. Imagina um teatro sem cortina, sem bastidor, sem porta de saída. Um campo aberto onde a peça nunca termina porque os atores não têm para onde ir. Somos nós, atuando para nós mesmos, o tempo todo. É isso, um ser, 10.000 seres. O número, claro, não é literal. É a sensação de ser um condomínio de eus rachados. Tem o eu que trabalha, o eu que namora, o eu que tem medo, o eu que posta uma foto feliz e o eu que julga o eu que postou a foto. É uma legião. E essa galera toda não vive em paz, não. Eles discutem. E essa imagem dos cobogós é genial. É uma briga que acontece por frestas, meio escondida, mas nem tanto. Eles debatem os pontos fortes, as falhas, as origens, os nós que amarram a gente. É uma guerra civil interna, com o som abafado. E aí, no meio dessa confusão de vozes, dessa assembleia de fantasmas internos, vem a pergunta. A pergunta que dá mais medo. Depois que todos esses personagens falarem o que tem para falar, sobra alguém? Qual deles é o eu de verdade? Mas, e se a própria busca por um eu de verdade for a armadilha? A parte final dessa nossa análise não vai dar uma resposta. Pelo contrário, é uma provocação. É um convite para a gente mudar a sintonia do rádio. Esse é o ato de rebeldia, desafiar a linguagem do computador. E se esse código binário, sabe, 0 e 1, ligado e desligado, certo e errado, e se tudo isso for um exagero, uma simplificação que acaba cortando fora um pedaço enorme da realidade? Porque no meio dessa lógica tão quadradinha, uma palavra, uma ideia, pode ser uma anomalia, um evento, uma força retumbante e atroz que quebra a programação.
É o poder de um sinal que não se encaixa, que bagunça o sistema. E chegamos na ideia final. A inversão de tudo. A gente passa a vida tentando limpar o sinal, tirar a interferência, achar a mensagem pura. Mas e se a verdade não estiver na mensagem clara e perfeita? E se a vida, a complexidade, a beleza estiverem justamente na estática, no ruído, nessa confusão toda que a gente tenta tanto apagar? Olha, isso aqui foi só um mapa possível para essa desordem toda. Uma estrutura temporária, no meio do caos. A experiência de verdade, a poesia e o ruído na sua forma mais pura estão lá, esperando. O mergulho de verdade começa agora. É só ir ouvir.